aqui é Vivian Ribeiro e hoje começando mais uma Tea Talk muito especial para você que tem planos de fazer intercâmbio, planos de viajar o mundo, planos de estudar inglês fora do Brasil. E para essa Tea Talk de hoje, eu vou chamar um casal muito especial, mas antes eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, Vivian Ribeiro, se inscreva agora e ativa lá as notificações para você ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo. Então, agora sim, finalmente, eu vou chamar aqui os meus convidados especiais. Fred e Tainara, do Goianos, na Irlanda. Hi, guys! How are you? Cheers! Hi. Hello, cheers! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo Então, bem com vamos você? lá. Tudo ótimo também. Então, como eu disse, estou aqui com o Fred e a Tainara, esse casal super especial, que tem uma página no Instagram, Goianos na Irlanda, e foi assim que eu os encontrei aí perdidos pelo mundo, e eles vão contar hoje nessa Tea Talk um pouquinho da experiência deles, e como eu já dei um spoiler aqui, Goianos na Irlanda, vocês já sabem onde eles se encontram nesse exato momento. Então vamos lá, eu vou começar aqui com algumas perguntas. Então, Fred e Tainara, conte um pouquinho, a gente quer saber um pouco de vocês, né, pra gente, de onde vocês são goianos de verdade, não são goianos nada, o que vocês faziam aqui no Brasil, conta pra gente um pouquinho da história de vocês. Então, somos sim goianos, nós dois somos de Goiânia, só que a gente morava no Rio, pouco tempo antes de vir para a Irlanda, a gente estava morando no Rio, eu morei lá por 2 anos, mais ou menos. Eu morei 4 anos no Rio de Janeiro. 4 anos. É uns goianos bem carioca. Já misturou todo o sotaque, já, né? É verdade. Então, mas logo que a gente decidiu se casar antes, né, lá no Rio, a gente já mudou para Goiânia de volta e já com a intenção de fazer essa mudança, de mudar de país, de ter essa experiência em outro país. E no Rio de Janeiro, vocês faziam o que lá, quando vocês ainda estavam... Eu sou desenvolvedor de software, então eu trabalhava numa empresa lá. Na verdade, a minha empresa era de São Paulo e eu trabalhava remotamente. Então, quando a gente decidiu voltar para Goiânia, eu continuei com o meu trabalho normal. Até quando a gente veio para Irlanda, eu continuei com o meu trabalho, porque eu trabalhava remotamente. Então, para mim, o escritório não importava o local. Era na praia. O escritório era na praia. É bom, essa é a vantagem de trabalhar assim, com coisas online ou remotas, né? Você pode estar em qualquer lugar. É, muito bom. Já eu mudei para o Rio de Janeiro para começar o mestrado lá. Então, eu fazia o mestrado e depois comecei o doutorado. Eu ainda estou no doutorado, na verdade. E aí, mesmo vindo para cá, eu continuo no doutorado lá. Eu fiz toda a parte de laboratório. E aí, toda a parte de escrita aqui, aí daqui 2 anos eu volto pro Brasil para defender e volto para cá de novo. Meu doutorado em biotecnologia, né? Em biotecnologia. Isso que eu ia perguntar, em biotecnologia? Legal, muito interessante. E por que Irlanda? Quanto tempo vocês estão aí, né? Vocês estão em Dublin mesmo, na capital? Sim, na capital, em Dublin. Ok. Faz 5 meses só que a gente chegou. 5 meses? Então novinhos ainda. Está completando agora, 5 meses. 5 meses. E por que Irlanda? Bom, a gente, como eu comentei, quando a gente casou, a gente já tinha esse sonho de ter essa experiência internacional. Então, a gente começou a pesquisar, a gente tinha algumas opções em mente, como Canadá, Austrália, a própria Irlanda. E aí a gente começou a pesquisar a respeito. E, coincidentemente também, um amigo meu do Rio estava vindo para a Irlanda e me falou sobre o país. Até então, eu conhecia muito pouco sobre a Irlanda. A gente conhecia muito pouco, né? E aí, quando ele falou sobre o país, que era muito bom para a área de tecnologia, que é onde eu atuo, a gente já começou a dar uma atenção especial. Então, esse foi um dos grandes motivos. E aí a gente foi pesquisando e vendo que a Irlanda tem uma relação custo-benefício muito grande com relação aos outros lugares mais procurados, né, pelos intercambistas. Então, aqui é bem mais barato para fazer intercâmbio aqui, em comparação com a Austrália, com o Canadá. Além disso, ainda tem o benefício de você poder trabalhar e estudar legalmente. Então, todo estudante ainda pode trabalhar 20 horas semanais. Então, essas coisas a gente ficou bem interessado e é o que fez a gente escolher a Irlanda.
Entendi. E pergunta super curiosa. Vocês estão aí somente há 5 meses. Vocês já falavam ou já sabiam um pouco de inglês antes dessa viagem? Então, nós dois já falávamos um pouco. Bem pouco. Eu um pouco mais, como eu atuo com tecnologia, o inglês para mim é primordial. Então, eu já lia com facilidade e conseguia entender também razoavelmente. Então, eu já tinha um nível intermediário, e tanto que quando a gente veio para cá, eu já fiquei na turma do Upper Intermediate. Então, eu já tinha esse nível e a Tainara um pouquinho menos. Do Fred. Não é tão diferente, assim, não, é bem diferente. Eu sei um pouco mais por causa do doutorado, mas é mais aquele inglês técnico, né, da minha área. Então, era o que eu mais sabia. E, assim, eu sempre odiei inglês. Nunca gostei de estudar inglês. Eu tive a oportunidade de estudar, inclusive. Eu fiz alguns anos de cursinho no Brasil, mas é aquele negócio. Se você não dedicar e você não saber a importância que tem, você não vai aprender. Seja aqui, seja no Brasil, seja em qualquer lugar. Então, assim, depende muito de você, de cada um. Então, assim, hoje eu me arrependo muito de não ter agarrado essa oportunidade, ter dedicado, estudado. Hoje eu vejo a importância que tem inglês. Até quando eu cheguei aqui, né, a gente vai falar disso, de vários perrengues que a gente passou por aqui por causa disso. Ai, tô curiosa pra saber. Eu falava na frente, sabe? Eu, não, vai lá. Até na sombra, né, na cola dele. Exatamente. Mas, assim, e hoje eu me dedico bem mais, apesar de, assim, a gente tá ficando mais amiga, o inglês. Então, eu me dedico mais e eu já evolui muito no inglês aqui. Eu comecei no Intermediate, apesar de eu achar que eu não tinha o Intermediate. Acho que mais por causa da teoria, né, e de escrever, do negócio do doutorado, eu acabei ficando no Intermediate. E aí eu já fiz a prova semana passada, se não me engano, e já estou no Upper Intermediate. Congratulations! Mas eu acho que isso é o principal fator, assim, igual ela comentou, de que não aprendeu inglês de verdade porque meio que não sabia da importância, né? Eu, talvez, por já atuar com tecnologia, já tenho quase 10 anos, eu sei que é extremamente importante para mim, então eu sempre tentei, por exemplo, as coisas pequenas, assim, meu celular é em inglês, meu notebook é em inglês, tudo sempre foi em inglês, já para você acostumar com aquilo ali no dia a dia, né? Então, eu sempre achei muito importante aprender o idioma. Não, e é o que eu falo, como ela disse, que já teve oportunidade antes e acabou não agarrando. E tem tudo a ver com o que eu sempre falo. Todo mundo sabe que inglês é importante, que inglês abre portas, que o inglês, enfim, é uma infinidade de vantagens. Só que enquanto você não encontra a sua razão, não importa, o mundo inteiro está te falando, estuda inglês que é importante. Mas se você não encontrar ali, como você disse, está ficando mais amiga do inglês, se você não encontrar o seu motivo, não adianta. Você pode estudar na melhor escola, fazer milhões de intercâmbio. Se você não se encontrar, não tiver a sua verdadeira motivação, é chover no molhado. Você vai ficar ali enrolando, o tempo vai passar e você não vê progresso. Então, tem toda essa questão profissional, de intercâmbio, cobrança, mas eu acho que tem muito mais a ver com o pessoal. É o que você quer, o que você busca, porque, né, falar, é porque é importante. Bom, isso todo mundo já sabe, né? E agora eu quero fazer uma pergunta que vocês estavam falando, né? Que tem que ter disciplina, que você tem que estudar todo dia, que tem, né, enfim, tem que se envolver mesmo. Eu estava até dando um Google aqui, mas eu não achei informação, assim, precisa, mas eu sei que tem muito brasileiro morando em Dublin, até porque quando eu fui aí, eu me sentia no Brasil, andando de ônibus, eu fui num restaurante, falei, gente, só tem brasileiro, que você está falando português. E isso fui para Dublin 5 anos atrás, fui de passeio só. E aí eu já estava lendo que essa população, se quando eu fui há 5 anos atrás, eu já me senti no Brasil de tanto brasileiro que tinha, eu sei que isso só aumentou. Eu fico imaginando como é que tá agora. Como é que vocês fazem para se policiar, para não ficar falando português o dia inteiro? Conta para mim, que eu estou curiosa para saber. Então, para falar um pouco disso, na verdade, assim que eu cheguei, só explicando antes, assim que eu cheguei, a minha intenção já era procurar alguma coisa na minha área.
Só que eu tinha aquele medo do inglês, né, de não conseguir passar numa entrevista e tudo mais. Né? Insegurança. Então, mas ainda assim, eu encontrei com alguns brasileiros aqui, então assim, tem a parte você tem que se policiar para não ter contato o tempo todo só com brasileiro, mas eles também nos ajudam quando a gente precisa. Sim. Então, eu encontrei um brasileiro que me indicou uma empresa, que ele sabia que eles contratavam estrangeiros, então patrocinavam visto e tudo mais. Então, na verdade, com um mês aqui, eu já me arrisquei, fui falar, vou com o meu inglês mesmo para ver como é que é as entrevistas e consegui um emprego aqui e já estou trabalhando na minha área. Então, legal. Foi rápido, bem rápido, sim. Foi muito rápido, muito rápido. Tem muita gente que vem e fica 6 meses, 1 ano, ou, sei lá, quase 2 anos procurando, buscando. Na área, né? E às vezes não consegue. Então, como aqui a tecnologia é bem forte, já tem uma boa experiência, eu acabei conseguindo bem rápido. E aí, com isso, o meu dia a dia hoje já é todo em inglês. Eu já trabalho na minha área, na minha equipe, para você ter uma ideia, tem gente da Hungria, da Sérvia, da Índia, aqui da Irlanda, vários países. Vocês têm que falar inglês, né? Então, assim, eu não tenho opção, eu tenho que falar e pronto, né? Eu já estou trabalhando, já tenho que me virar. E aí, e a Tainara continua no curso e pode falar um pouquinho. No curso, assim, a minha sala é, tipo, 90% de brasileira. Tem 2 apenas que não são do Brasil, acho que eles são do Vietnã. Então, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é exatamente isso, às vezes a gente tá tão assim perdido, meio com medo, e quando alguém fala a nossa língua a gente já se sente um pouco mais em casa, até mesmo às vezes pra fazer uma pergunta ou outra. Mas o negócio é a gente se policiar, né? Na sala a gente até no intervalo tenta falar inglês, sabe? Ter essa consciência de cada um de estar ali tentando sempre estar falando inglês. E a outra coisa é arrumar trabalho, é uma coisa muito importante. Sim. Eu logo, mesmo com inglês péssimo, uns 2 meses depois, eu me candidatei num site aqui de au pair, que é a babysitter aqui, e consegui a entrevista. Ela era da Arábia Saudita, a mãe. E aí, assim, a gente foi pra entrevista, eu falei, Fred, vai comigo. Eu tô bem segura, e a gente se marcou num café, coisa bem assim, tranquila. Ele foi. Mas, assim, a maior parte da conversa foi comigo, mas eu entendi uns 70% das coisas que ela falou e tentava, né, me fazer entender. E aí eu até falei pra ela, eu sei que meu inglês não é bom e tal. Aí ela, não, você, mesmo tendo um inglês não tão bom, você consegue se expressar bem. Então, acho que isso também é uma coisa que faz diferença. Você, né, tentar se expressar de todas as formas, tentar se fazer entender. Isso. Legal. E aí, com o trabalho, né, que agora eu não tô trabalhando mais, mas quando eu trabalhei, acho que uns 2 meses, lá eu só falava inglês, então acaba ocupando a maior parte do dia, né, de você estar ali praticando. Então é muito importante. Acho que a maior dica é essa, você buscar ter esse contato. Aqui tem muito trabalho voluntário também. Isso, então, se você não conseguir algo remunerado, pelo menos voluntário, você vai estar tendo esse contato com o inglês e vai conseguir estar treinando todo dia. Sim, outra coisa que tá vindo na minha mente também, num lugar tão cosmopolita, cheio de pessoas de tantos lugares do mundo, não deve ser muito difícil você encontrar reuniões de couchsurfing, tem muito, esses tipos de encontros, jantares internacionais, para você ter esse contato com outras culturas, não só a irlandesa, mas com todas as culturas representadas aí. Tem um site bem legal, o pessoal pode procurar, que se chama meetup.com. E você encontra grupos de tudo quanto é tipo, tudo quanto é assunto, e lá você consegue ter esse relacionamento, fazer amizades com pessoas estrangeiras. Então, tem que se policiar mesmo, porque senão é perfeitamente possível que você fique aí 1, 2 anos e volte falando português melhor que o inglês, de tanto que convive com o brasileiro. Então, assim, eu tenho bastante aluno que nesse momento está se preparando para ir para Dublin, tem alunos que já estão aí, que eu apoiei bastante, dei todo o suporte, e que eu sempre falava isso, intercâmbio é você quem vai fazer, não é o país, não é o lugar. É você quem vai fazer, com quem que você vai se envolver, com quem que você vai trabalhar, quanto que você vai estudar, porque senão você meio que só mudou o país, mas continua vivendo e convivendo com brasileiros. Então, aí, dependendo do objetivo, é um tempo perdido, né? Você não vai evoluir tanto quanto poderia
estando imerso no idioma. E continuando falando, vocês podem dar alguma dica para quem está, como eu disse, eu tenho muitos alunos planejando ir para aí o ano que vem. O que fazer com relação a visto, organização financeira, riscos, processos? Como é que foi, como é que está hoje em dia o processo de visto com esse esquema de estudo e 20 horas semanais de trabalho? Como é que funciona? Então, a organização financeira é fundamental, a pessoa, quem vir para cá tem que vir preparado. Ter foco. Ter esse foco de se organizar e juntar o dinheiro, porque não é barato, né? Uhum. Se você gosta, se a pessoa ainda vem e ainda não aproveita o intercâmbio, tá jogando dinheiro fora. Então, você tem que se organizar para conseguir juntar esse dinheiro de alguma forma. A gente mesmo, eu sou um péssimo exemplo de quem para juntar dinheiro, eu sou péssimo, mas você tem que dar um jeito. Então, por exemplo, para a gente vir, eu consegui um freelancer, até para cá mesmo, uma empresa, meu primo já estava aqui, eu consegui um freelancer de trabalho aqui, foi onde ajudou bastante a gente vir com esse dinheiro extra. Na época saiu o FGTS, foi liberado, né, para os trabalhadores no Brasil. Eu tinha uma boa quantia lá que ajudou bastante também. Então, assim, se você não tem esse perfil de conseguir juntar dinheiro, arruma renda extra, arruma uma forma de conseguir juntar esse dinheiro, porque é super importante. Vocês conseguiram um trabalho, assim, bem rápido, mas pode ser que você fique aí 2, 3, 5 meses e nada. E aí, como é que você vai fazer, né? Exatamente. É bom não trazer o que a gente fala também, porque aqui você tem que comprovar os 3.000 euros. Uhum. Então é sempre bom trazer mais que isso. Se puder trazer 4, né, que é uma garantia ali de um tempo maior que você tem caso você não consiga o trabalho e tal. É uma dica bem boa essa, de não trazer os 3.000 exatamente. Porque falando do processo de visto, né, basicamente, para você vir, você vai precisar da sua passagem de ida e volta, já tem que estar com a volta também compra. Você precisa comprar ainda no Brasil o curso de inglês aqui. E você tem que trazer esses 3.000 euros, que é o mínimo obrigatório por pessoa, para você, porque eles querem que você comprove que você consiga se manter aqui. Entendi. Só que esses 3.000 euros, ainda quando você chega, tem uma parte burocrática para você tirar o JNIB, que é o visto aqui, né? Você ainda leva um tempinho para tirar ele, e até lá você não pode mexer nesses 3.000 euros. Isso. Então você tem que trazer mais para se manter nos primeiros dias, e também pelo risco de não conseguir um trabalho, porque tem muita gente que não consegue tão rápido, né? A gente, graças a Deus, teve muita sorte, conseguiu, mas tem muita gente que não consegue. E isso é outra coisa que a gente tenta dar como dica, né? O nível de inglês que a pessoa vem é super importante, porque se você vem com 0 de inglês, vai ser muito difícil conseguir um emprego, né? Ou então, você vai conseguir um emprego de, por exemplo, ficar lá fora no inverno, entregando folheto de madrugada. Ou lavando, porque lavando louça você não precisa de falar com as panelas. Exatamente, nada contra, são empregos dignos, você está lá trabalhando, mas assim, de repente você poderia estar trabalhando na sua área, ganhando mais, não precisa ficar lá no frio, na neve, entregando folheto, passando um frio do cão. Você poderia, né, estar trabalhando em um lugar mais confortável, na sua área, no horário comercial, sem passar frio. Então, assim, tem tudo isso também, né? Então, vocês falaram que tiveram sorte, mas eu acredito, principalmente no caso do Fred, o conhecimento, embora não fosse o inglês avançado, fluente, mas o pouco de conhecimento que ele tinha ali no nível intermediário, upper intermediate, ajudou muito, tenho certeza que fez toda a diferença, porque se você fosse inglês 0 para começar aí, eu duvido que você tivesse conseguido um emprego logo de cara na sua área, se seu inglês... Com certeza não, porque você precisa... As primeiras fases, né, sempre são por telefone, e telefone é mais difícil ainda conversar em inglês. Você não tá vendo a pessoa, você tá nervoso, você não vê o gesto, né, não tem... A gesticulação. Não vê a expressão facial, né? Legal. Então já começa aí, se alguém tem uma oportunidade de emprego e te liga para... Vamos supor, você mandou o currículo para um local, ele te liga para falar que quer te dar um emprego, e você não consegue entender nada, como é que você vai fazer? Com certeza o emprego não vai ser seu. E só para fechar essa parte de visto, então você compra o curso, você tem que comprovar aí 3.000 euros em média por pessoa, e aí você entrou, legal, você pode trabalhar 20 horas semanais, e isso por quanto tempo? É 6 meses, 1 ano, como é que tá agora? Um curso de 8 meses. 8 meses. Você faz 6 meses de aula e 2 meses de férias.
Aí, durante as férias, durante esses 2 meses, você pode trabalhar 40 horas semanais. Então, você já pode aproveitar as férias para fazer um dinheirinho a mais. Um pé de meia, legal. E aí depois, isso é renovável, não é renovável? Você pode renovar por até 2 anos o curso. E aí, depois desses 2 anos, né, você não pode renovar mais. Aí, para ficar aqui, só se você for fazer uma faculdade, né, algum curso, algo desse tipo. Entendi. Ok, então vamos agora para a parte, né, cômico, se não fosse trágico, ou vice-versa. Me conta aí, com certeza, todo mundo passa perrengue. Vocês passaram algum perrengue quando vocês chegaram aí, com idioma, adaptação, algum tipo de preconceito, ou alguma coisa, uma situação inusitada, algum perrengue que vocês possam compartilhar com a gente? Vários. O primeiro perrengue, na verdade, que fica até como dica, foi na hora de comprar as passagens. É verdade. Na hora de comprar as passagens. O que acontece? A gente procurou o voo mais barato. E o voo mais barato era fazendo escala nos Estados Unidos. Eu odeio voo com escala, sem trauma. Pois é, era praticamente, foi uns 2 dias de viagem. A gente fez o voo com escala nos Estados Unidos e a gente, ai, que ótimo, né? Vamos fazer, tá mais barato. Bom que a gente até dá pra conhecer os Estados Unidos, que a gente fica lá, acho que 16 horas em Nova York. Compramos felizes as passagens e tal. Aí a gente comentou com o nosso primo que tava aqui, que a gente comprou as passagens. A gente fez uma coisa meio errada, a gente comprou as passagens antes de fechar as coisas, né? O curso todo. A gente já comprou as passagens. E aí, vocês vão fazer escala onde? A gente, Nova York. Ele, Nova York? Mas quem vou pra Nova York? Vocês sabem que vocês precisam de visto, né? A gente, não, a gente precisa de visto? Isso falta no mês. Pra fazer conexão? Pra fazer conexão só. A gente não sabia, a gente nunca viajou pra fora do país. A gente sabia que precisava de visto pros Estados Unidos, só pra fazer conexão. Aí lá vai a gente deu muita sorte, que a gente conseguiu em 1 mês tirar o visto pros Estados Unidos. A gente... Eu achei que vocês iam resolver trocar a passagem. Ia ser muito mais caro. Era mais caro. Ficava muito mais caro. A gente correu o risco de tirar o visto, porque a gente falou, a gente vamos tirar só o de conexão mesmo. Não é possível que eles vão negar. E esse visto, ele vale só para aquela viagem. Ele é a mesmo, o preço é o mesmo de turismo. Entendi. Mas vale só para aquela viagem, depois tem que tirar de novo. E a gente, não, vamos arriscar, porque vai ficar muito mais caro cancelar e comprar outra. E assim a gente fez, né? E a gente ainda teve mais sorte ainda. É tudo, né? Deus vai abençoando a gente tanto. Quando é pra ser, né? Pra você ter uma ideia, quando a gente foi tirar esse visto de conexão, né? Que é só válido por aquela viagem. Visto de trânsito. O visto de trânsito. Como eu continuava mantendo o meu trabalho remoto, a Tainara tem um doutorado dela ainda no Brasil, então a gente tinha aqueles requisitos que eles pedem para comprovar que você tem vínculos. E aí, na hora, lá na embaixada americana, o pessoal trocou o nosso visto pro de turismo. Falando, vocês têm os requisitos que são necessários e então, o voo de vocês... podem quando quiser agora passear. Exatamente. Eles trocaram o nosso visto. Exatamente. Que legal. Muito bom. Foi um perrengue, mas foi ótimo. E aí teve vários outros, assim, no dia a dia mesmo, né? Justamente por causa do idioma. E mesmo com o nível intermediário, o que acontece é que às vezes você fica meio nervoso, né? Você meio que planeja para falar alguma coisa, chega na hora, você trava, ou a pessoa pergunta outra coisa, você não entende direito. Então, o pessoal deve conhecer aquele vídeo famoso do casal que foi no McDonald's e tentou fazer um pedido e não deu certo. Do carro, no final, Isso, do drive-thru. Deu não. E aí no final ele fala, não deu não. A gente passou por isso várias vezes aqui. McDonald's, do Burger King. Uma coisa e outra. Mais de uma vez, acho que umas 3 vezes que a gente deu errado. Não era tão errado igual ele de tentar pedir uma batata e um cappuccino. Mas às vezes eu ia pedir, eu que pedia porque a Tainara morria de medo. Não falava nada. Eu ia pedir, por exemplo, 2 combos e tal. E aí chegava na hora, eu ficava meio nervoso e pedia só um, esquecia de pedir o outro. E não tinha coragem de ir lá trocar, não. Eu falava, não, mas eu quero comer também. Não, vamos dividir esse aqui mesmo. Bom que já economiza uns euros. É verdade. Ai, gente. E foram vários casos. Outro, por exemplo, assim, que são coisas que são básicas, assim. Eu acho que quem vai vir para fora
a primeira coisa que tem que começar a pesquisar é como é que você sobrevive lá. Então, como que eu compro alguma coisa, como é que eu falo no supermercado, ônibus. No ônibus. Outro caso, por exemplo, que aconteceu, a gente estava procurando por lugar para morar aqui. E aí a gente fez o cadastro em um site e o rapaz ligou para perguntar, né, qual que era o nosso perfil, entender um pouco melhor. E a gente custava entender o que ele falava por telefone. E aí a nossa sorte é que ele falou, não, eu vou te mandar um SMS e a gente conversa por texto, porque ele já estava impaciente que a gente não conseguia entender. Então, pelo menos a gente tem essa sorte do pessoal aqui na Irlanda ser muito educado. Então, eles sempre tentam ajudar, sempre são bem solícitos em... todo mundo que chega aqui, tem pessoas que às vezes quase te carrega e te leva onde precisa e faz o pedido para você. Então... legal. E eu acho que isso se deve ao fato também, justamente eles saberem que tem tanto estrangeiro morando na cidade que acaba gerando uma tolerância maior com relação à barreira linguística, né? Porque senão, imagina... Eles já estão acostumados, né? Exatamente. Legal. E a Tainara comentou que vai voltar para o Brasil para terminar o doutorado, que vocês estão aí 5 meses, vocês podem renovar para 5 anos, mas quais são os planos mesmo de vocês? É ficar aí para sempre, ir para outro país, tentar migrar para outro país, ou ficar aí por um tempo e voltar para o Brasil? Quais são os planos de vocês para o futuro? Voltar para o Brasil é o plano que não... é o plano que não está no plano, né? Só passeio. Brasil, só passeio. Mas o que acontece? A área de tecnologia aqui é uma área bem carente. Tem muita demanda e faltam muitos profissionais. Então, eles contratam muita gente de fora. E aí, a área de tecnologia tem um visto de trabalho meio que especial aqui, que eles chamam do Critical Skills. São áreas, né, com alta demanda e com poucos profissionais. E quando você trabalha numa área de Critical Skills, depois de 5 anos trabalhando na Irlanda, você consegue aplicar para a cidadania europeia, para ter todos os direitos de um cidadão irlandês. Então, os nossos planos hoje são ficar até chegar nesse prazo dos 5 anos. A gente também tinha, quando a gente veio, né, a gente tinha muita ideia também de ficar aqui um tempo, melhorar o inglês, ficar 1 ano, 2 anos, e depois ir para o Canadá ou para a Austrália. Mas agora, com essa questão de poder ter a cidadania europeia, os nossos planos hoje são de ficar esses 5 anos, aí só depois a gente vai... Aí, com a cidadania europeia, e até lá a gente já está com inglês super fluente, então aí a gente pode escolher. Mas Brasil só a passeio. Ok, faço votos que dê tudo certo e que vocês possam ficar aí para sempre mesmo. Como é que é a rotina de vocês? Vocês fazem inglês que hora? O horário de trabalho é igual aqui do Brasil? Como é a rotina de vocês aí? Bom, eu agora que eu não estou mais trabalhando, eu só estou fazendo a aula, e então minha aula é das 9h15 a 12h15. 9 horas, mas tem uma tolerância de 15 minutos, então... Segunda a sexta. De segunda a sexta. E aí, depois da escola, vem pra casa, estudo e... Agora eu tô mais estudando em casa mesmo. Mas antes eu trabalhava como babysitter, então a rotina é um pouquinho mais pesada, porque aí eu saía de casa às 6h30 da manhã pra chegar na casa da mãe das crianças às 7h. Aí eu levava eles pra escola... 8h30 eu tava na escola com eles, aí de lá eu ia pra aula, ficava até 12h15, depois voltava às 4, 5 horas, buscava eles da escola, ficava até a mãe chegar, até às 6 horas, 7 horas, depois voltava pra casa. Então, assim, quem trabalha tem uma rotina mais pesada. Mas eu, no caso, era só de segunda a sexta, era bem, bem tranquilo. Sim. Essa flexibilidade era muito boa, porque eu podia estudar enquanto eu tinha esse horário, né, de meio-dia até 4 horas, 5 horas em casa, então pra mim foi excelente esse tempo de trabalho. E no meu caso, assim que eu consegui o emprego, tem toda uma parte burocrática, né, então eu tive que esperar sair o visto de trabalho, então assim que saiu, eu deixei a escola, tive que deixar a escola, mas já fazia parte dos meus planos, eu só não esperava que fosse tão rápido, mas eu já deixei a escola e a minha rotina de trabalho aqui, que eu acho bem legal, são 7 horas por dia. 1 hora a menos do que no Brasil. Então, 5h30 da tarde eu já estou em casa. Então, isso é bem legal. Sim, não tem horário de almoço também. Você para comer um sanduíche e só, não é isso? Então,
Eu ouvia falar muito isso, eu achava que era, mas não, a gente tem uma hora de almoço normal. O que Uma hora acontece, cheia. uma hora cheia, normalmente. O que Uhum. acontece é que, assim, o almoço é bem tradicional que eles só comam um sanduíche e logo já voltem para o trabalho. É. Mas Leva uma isso, hora para comer um pãozinho, né? É, mas isso meio que vai de cada um, assim. Se você quer sair e tomar a sua uma hora, você tem uma hora de almoço. Mas tem muita gente que vai, come o sanduíche, em 20, 30 minutos, volta e já Uhum. está trabalhando. Então, acho que depende de cada um, na verdade. E Também aí, trabalho por de enquanto, segunda a sexta. sim, de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. E aí Uhum. eu não estou estudando, mas mesmo como no dia a dia eu acabo aprendendo muita coisa, porque eu ainda estou no um nível um pouco melhor do que quando eu cheguei, claro, Uhum. mas eu ainda sinto falta de aprender. Então, mesmo já trabalhando na área, provavelmente no mês que vem, em janeiro, na verdade, provavelmente eu devo começar algum curso à noite. Tem alguns Uhum. cursos que, por exemplo, só 2 dias na semana, à noite, então você pode focar na gramática, focar na conversação, você escolhe o tipo de curso que você quer, e aí Uhum. provavelmente eu vou começar em janeiro, porque eu ainda sinto falta, assim, por mais que você aprende no dia a dia, você Sim. ter uma pessoa te ensinando faz toda a diferença. É um Sim. momento de errar ali, né? Então, Uhum. eu devo Não, voltar no início. e tem essa questão também, como você não convive só com irlandeses, você convive também, por exemplo, com não nativos falando. Né? Por Sim, exemplo, você falou húngaros, indianos e eslovacos, italianos, enfim, outras nacionalidades. Então, o que vários acontece? italianos. Você corre o risco de aprender muita coisa errada, porque eles também não são nativos, estão às vezes no mesmo barco que você, e você vai acabar aprendendo errado. E quando você aprende uma coisa errada, você desaprender e fazer o certo é difícil, vira um vício, né? Então Verdade. é importante você conseguir, acho que você deve priorizar isso, retomar os seus estudos, né? Formalizar os seus estudos com um professor, alguém ali capacitado para isso, para você de repente não ficar aprendendo coisas erradas com não nativos, que, né, acontece bastante. E falando em aprender coisa errada ou aprender coisa certa, tem alguma expressão aí, tipo uma gíria que eles usam muito, que usa bastante, que é bem característica aí de Dublin, que vocês podem compartilhar é com a gente? muita, Muita. muita. É, teve uma vez que eu cheguei no supermercado e aí eles têm uma expressão muito comum aqui que é pra how are you? How ya? How Ah, ya? E aí eu fui e ele falou, how ya? Eu, tipo, ignorei o que ele falou. Eu falei, gente, o que será que ele falou? Eu só pedi o que eu queria. Aí depois eu fui aprender que, né, era how ya, how are you? Aí, aí você responde, pergunta como a pessoa é, tá também, né? gente, até aprendi. Ou então what's crack? What's the crack? É tipo WhatsApp. What's the crack? Essa Ou eu não quais conheço. são as novas, né? É. Ah, E outra, não é nenhuma expressão, mas é uma mania que eles têm muito grande, até pela educação deles, é de falar sorry para tudo. Então, às vezes você quase esbarrou na pessoa e ela fala sorry, nem chegou a esbarrar. Às vezes você tá, por exemplo, no supermercado, olhando um item na prateleira e a pessoa passa na sua frente, ela já, sorry. Então, eles são muito educados. atrapalhou de ver o preço, tipo assim. É, então eles falam toda hora, a todo momento, e a gente acaba pegando isso também, né? Até pela convivência, e no caso do sorry, até se você não fazer como eles acham que você está sendo mal educado. Sim, Então, eu falo sempre muito para os meus alunos que aprender inglês é aprender a ser um pouquinho mais educado também, porque na nossa língua é natural que você não fale por favor e obrigado para tudo. Né? E em inglês não, é no thanks, yes please, e sorry para tudo. Então você não vai falar, eu quero isso. Não, eu quero isso, por favor. Não é nem eu quero, eu gostaria disso. E aí, não, eu quero isso. E ponto. E aí, quando eu falo que pode soar rude, às vezes é difícil para um aluno brasileiro que nunca saiu do país entender que isso vai soar rude. Ou então, outra coisa que eu sempre falo para meus alunos, pelo amor de Deus, não faça isso. Por exemplo, o irlandês vira para você e fala uma frase que você não entende, você vai olhar para ele e fala, what? Gente, não fala what, isso é grosseiro. Não, mas para mim não é, eu só estou perguntando o quê? Eu falei, mas para ele é grosseiro você falar what? Não, sorry, could you repeat that, please? Então, eu bato muito nessa tecla, que aprender inglês também é aprender a ficar um pouquinho mais educado. Não que a gente brasileiro é mal educado, mas a nossa língua não exige tanta
polidez, vamos dizer assim, quanto o inglês. O inglês é tudo thanks, please, sorry, né? E é cultural, é da língua, né? É muito difícil também aprender. Até hoje ainda solta uns what? E eu tento corrigir ela. Tá aqui dentro, né? Tá nossa, muito então. Às vezes, quando ela quase atrapalha alguém, a moça tinha que ter falado sorry. E ela, nem percebi. Outra coisa também que eu aprendi com um amigo meu, uma vez eu tava em Oxford, eu espirrei, e aí ele falou, bless you, né? E aí eu teria que responder, thanks. Só que sabe quando você tá espirrando, um espirro atrás do outro, você não consegue, você fica esperando o próximo. Ele olhou pra mim e falou assim, você não vai falar obrigada, não? Eu falei, calma! Eu sabia que eu tinha que falar obrigada, mas não tinha dado tempo ainda, sabe? Tava esperando, quando eu começo a espirrar, assim, são 10 espirros, né? Então eu tava me concentrando pro próximo, ele já falou, você deveria falar obrigada. Eu falei, calma, eu vou falar. E aqui a gente fala, primeiro, nem sempre a pessoa espirra, a gente fala saúde, e segundo, fala saúde, a pessoa, né, te ignora total, não fala nada. Então, assim, aprender uma língua também é aprender a cultura da língua, né? Exatamente. A gente recebeu uma amiga aqui nesse fim de semana, que veio do Brasil, e tinha hora que a gente deixava, não, vai lá e pede alguma coisa, né? Quero pra você se virar, né? Ver como é que ela se saía. E aí, claramente, e a gente também era assim quando chegou, né? Você chega e fala, quero um desse aqui. Só aponta ali. E aí eu peguei e explicar pra ela. Aqui, geralmente, mais usado, né? Quando você vai pedir qualquer coisa, fala, can I have? E fala o que é que você quer, ou can I get? Então, e você nem pode... um problema que a gente faz é querer traduzir literalmente, né? Então a pessoa, mas como assim? Can I have? Posso ter? Ninguém fala posso ter. Então a gente não pode fazer essa tradução. A gente tem que aprender com a cultura deles e fazer o mesmo, né? Eles usam muito, foi algo que na escola e aí no dia a dia eu fui vendo, eles usam muito modal verbs. É o tempo todo, porque eles são muito educados, então são verbos modais. E aí, então, às vezes a gente fala, esses verbos chatos servem para nada, né? Mas são muito importantes. Não. E é bom, né, que às vezes, assim, essa vivência, puxa, como é importante uma coisa que eu nem, né, não dei valor. Legal, é interessante. Nada como aprender ali na raça, né? Legal, gostaria de ficar aqui mais tempo sabendo das experiências de vocês e rindo um pouco, porque a gente acaba se divertindo com os nossos próprios erros, mas o nosso tempo está quase acabando e para finalizar, foi muito bom falar com vocês, conhecer mais um pouquinho da história de vocês. Que mensagem vocês deixariam para quem está assistindo aqui, que está querendo fazer intercâmbio, que está querendo ir para a Irlanda, ou de repente fazer um intercâmbio para outro país mesmo? Que mensagem vocês deixariam para a pessoa que tem esse, né, esse desejo de viver um mundo sem fronteiras e viajar? Com certeza o inglês é primordial. Sem inglês você não faz nada. E a gente falando, às vezes o pessoal está assistindo acha que, mas a gente se vira, não é bem assim. A gente, nesse fim de semana, a nossa amiga que veio nos visitar, ela foi embora com outra mente, assim. Ela falou, nossa, eu vou começar um curso de inglês assim que eu chegar no Brasil, porque eu vi que o quanto eu tô perdendo. Curso online para ela, inglês por nível. E aí ela já foi com essa mente, assim. Talvez a pessoa, quem tiver a oportunidade de ir passear, né? Se você acha que, eu me viro, faz experiência para você ver o quanto você vai perder de oportunidade, de conhecer pessoas e vai até se frustrar, assim, nossa, meio que se achar burro, assim, porque você não consegue se comunicar. Então, inglês é primordial para quem quer viajar, conhecer o mundo, é a linguagem universal. Então. E também acho que coragem e não ter medo. Não ter medo de arriscar, não ter medo de falar, não ter medo de errar, não ter medo de sair do seu país e achar que você, às vezes, não vai conseguir um emprego aqui. Então, assim, é ter persistência, é correr atrás dos seus sonhos, ter foco no que você quer e ir atrás, porque o mundo é muito grande para você ficar apenas num lugar pro resto da vida. Tem muita coisa para conhecer, tem muita cultura, tem muita gente, e a vida é uma só. Então, eu tenho muito isso para mim, a vida é uma só, então viva ela da melhor forma possível. E o intercâmbio é uma experiência incrível e todo mundo acho que deveria fazer, ter essa experiência e
Bem, só bem. Concordo plenamente. Legal. Bom, então eu vou deixar aqui o contato de vocês. Vocês têm canal no YouTube? Não, no momento não. Ainda não, mas em breve. Pode seguir, por enquanto, no Instagram, que a gente vai estar divulgando lá. Eles estão com um projeto muito legal, então se você tem interesse em ir especificamente para a Irlanda, comece a segui-los no Instagram, que está lá, Goianos na Irlanda, @Goianos na Irlanda. Fique acompanhando que tem novidades aí, eles estão criando um projeto muito legal para você que quer ir para a Irlanda, então comece a segui-los agora, vai lá e dá um follow. E esse vídeo vai estar disponível no meu canal aqui no YouTube, nas páginas do Facebook, nós vamos marcá-los também, se você quiser manter contato com eles, para saber mais sobre a Irlanda. Se você já tiver com passagem marcada, viagem marcada para lá, tenho certeza que eles vão querer falar com vocês também, não deixe de segui-los então, se você tem aí interesse em fazer intercâmbio na Irlanda. Fred e Tainara, muito obrigada, muito bom falar com vocês, participar dessa TikTok, desejo tudo de bom para vocês, que dê tudo certo aí, que vocês tenham muito sucesso na Irlanda ou qualquer outro país que vocês escolham para viver. Felicidade aí para vocês, né, no casamento, na vida profissional e... Muito obrigada. Obrigada a vocês por essa conversa tão agradável. Cheers! Eu sei que eles falam bastante cheers para tudo na Irlanda, então cheers mais uma vez. Irlandês, slush. Yeah. Ah, interessante. Como é que é de novo? Slancha. Slancha. Ok. Thank you very much, guys. Beijo para vocês e até a próxima. Bye, bye. Tchau.